Falava que o foco está em André Ventura e eu perguntava se, nesse sentido, André Ventura vale mais do que o partido, o Chega. Não, o foco mediático. Eu devo-lhe dizer que o foco mediático, porque André Ventura vale mais do que a CNN, vale mais do que a RTP, porque se não tivermos entrevistas com André Ventura, Vossas Excelências nem sequer têm share para poder ter dentro das entrevistas. Quando chegarem ao final das entrevistas entre os candidatos, vejam de facto qual foi a entrevista mais vista. E pronto, e todos percebemos que André Ventura vale mais do que o share da RTP. Mas o nosso foco não está em André Ventura, não, candidato. Não existe esse cenário. Garanto que não existe esse cenário. A nossa perspectiva, por muito que tentem dar volta às eleições e às sondagens, etc., não consideramos isso. E, portanto, nós temos um candidato próprio, consideramos que será entre um dos dois candidatos do Partido Socialista, ou Gouveia Melo ou José Seguro, porque ambos são do Partido Socialista, antes representam o socialismo e o pior que o socialismo trouxe à nossa sociedade nos últimos 50 anos. E, portanto, se não estivesse André Ventura, o que faria o Partido Chega? O Partido Chega não toma decisões unilaterais. E nós não somos o PCP, que se pensas mal. Quem pensa por ti é o Comitê Central. Caríssimos amigos, bem-vindos de novo ao nosso canal. Em Portugal, a maior mentira já não é a política. É a comunicação social. A televisão pública, paga com o dinheiro de todos nós, já não informa, condiciona. Já não questiona, protege. Já não analisa, seleciona. E quando um político foge ao guião, o sistema entra em pânico. Vivemos num país onde os jornalistas já não procuram respostas. Procuram culpados. E se não encontram o que querem, tentam fabricar a narrativa. O caso que vamos analisar hoje prova isso de forma brutal. Uma entrevista da RTP com Bruno Nunes, deputado do Chega, onde o objetivo não era informar os portugueses, mas tentar reduzir o debate político a uma obsessão com um único nome, André Ventura. E aqui está o primeiro sinal de manipulação. Quando o jornalista faz mais perguntas sobre a pessoa do que sobre o país, é porque a imprensa deixou de fazer jornalismo e passou a fazer campanha. O problema não é a política. O problema é o poder. E o poder, hoje, está cada vez menos no Parlamento, e cada vez mais na redação. Porque a comunicação social já não tem medo da verdade, tem medo da concorrência, tem medo das audiências que fogem para o YouTube, para plataformas independentes, para vozes que já não dependem do sistema. O medo da RTP não é o Chega. É o povo que já não lhes dá credibilidade. E basta ver esta entrevista para perceber isso. Em vez de falar do país, do futuro, dos temas que importam aos portugueses, a jornalista insiste numa única questão: André Ventura vale mais do que o Chega. Não é uma pergunta jornalística, é uma armadilha. É o tipo de pergunta que não quer resposta, quer manchete. E Bruno Nunes responde sem medo, não aceita o jogo, não aceita a narrativa, não aceita ser empurrado para o guião que a RTP cria. E é aqui que o discurso se torna imperdoável para a televisão pública. Ele diz em direto aquilo que ninguém no sistema quer admitir: sem André Ventura a RTP não tem audiências. E essa verdade, dita assim, sem filtro, é mais perigosa do que qualquer opinião política. Porque coloca-a a fragilidade do próprio sistema mediático. Eles atacam quem lhes dá visualizações. Chamam-lhe extremista, populista, demagogo, mas ficam desesperados quando ele não aparece. A imprensa diz que Ventura é irrelevante, mas não consegue passar 24 horas sem falar dele. André Ventura disse que nunca desejou ser candidato à presidência da República. Por que é que os eleitores do partido, ou os eleitores no geral, devem votar em quem não queria ser chefe de Estado? Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acho que essa pergunta já não faz sentido e é completamente extemporânea. A partir do momento em que a candidatura foi apresentada, o André Ventura foi claro no posicionamento que teve e sempre disse que não era a candidatura desejada, mas que se não existisse nenhuma alternativa fiável para o país, que avançaria. E principalmente se não existisse uma candidatura que pudesse corporizar aquilo que nós temos como bandeiras, nomeadamente a luta contra a corrupção, contra o despesismo, a questão da imigração. E, portanto, existem questões que eram prementes e que fazem parte daquilo que é o espectro de competências do Presidente da República. Ouço para aqui uma série de entrevistas e declarações de algumas das competências que parece que alguns dos candidatos se propõem com um programa eleitoral que parece que são candidatos a Primeiro-Ministro e que não entendem sequer as competências que existem. Mas isso pode ser pensamento dos eleitores. Até há eleitores que poderiam gostar de ver mais André Ventura como Primeiro-Ministro, por exemplo. Mas isso é o pensamento dos eleitores ou é o pensamento que a imprensa tem tentado alavancar nos últimos dias? Porque isso é repetidamente e reiteradamente o posicionamento da imprensa. Se perguntar aos eleitores, as pessoas não são parvas. Nós podemos continuar a achar que maniatamos o pensamento das pessoas e que achamos que através de influência ou de comentadores podemos colocar na cabeça das pessoas alguém considerar que eu estou aqui a representar os eleitores. Mas alguém representa os eleitores. Cada cabeça a sua sentença e as pessoas sabem no que é que estão a votar. Não consideremos que os portugueses, ao final destes 50 anos, terem sido enganados, que continuam a ter limitação no pensamento e que não entendem para onde é que querem ir. Portanto, não nos preocupemos com o posicionamento dos eleitores. Os eleitores sabem bem quem é quem. Portanto, considera que esta afirmação não poderá penalizar André Ventura?
Claro que não. Olha, eu antes de entrar para aqui estava na sala de espera e ouvi alguns comentadores, nomeadamente do Jornal de Notícias ou do Diário de Notícias, não sei exatamente qual dos dois era, a dizer que o Chega foi penalizado nas últimas eleições autárquicas e, portanto, que isto é uma derrota do André Ventura. Ao mesmo tempo que dizem que constantemente o Chega é só André Ventura, depois dizem que o Chega sem André Ventura não consegue ganhar eleições, mas depois mesmo que não vá com André Ventura. Há sempre qualquer coisa para opinar. O que é certo é que André Ventura é um motivo para ser falado. Eu não tenho a mínima dúvida que André Ventura ganhará a primeira volta, que passará à segunda volta. Nesse sentido, o candidato Ventura vale mais do que o partido? Chega? Não percebi, peço desculpa. Falava que o foco está em André Ventura e eu perguntava se, nesse sentido, André Ventura vale mais do que o partido, o Chega. Não, o foco mediático. Eu devo-lhe dizer que o foco mediático, porque André Ventura vale mais do que a CNN, vale mais do que a RTP, porque se não tivermos entrevistas com André Ventura, Vossas Excelências nem sequer têm share para poder ter dentro das entrevistas. Quando chegarem ao final das entrevistas entre os candidatos, vejam de facto qual foi a entrevista mais vista. E pronto, e todos percebemos que André Ventura vale mais do que o share da RTP. Mas o nosso foco não está em André Ventura. Não, o foco, mas não é o vosso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o foco nas eleições é André Ventura, porque percebemos que é a personalidade mediática que neste momento pode fazer uma ruptura com aquilo que hoje em dia todos falam, que é o sistema. Há umas semanas atrás, há uns meses atrás, ninguém queria falar do sistema. Hoje já todos consideram que de facto existe um sistema, que de facto pode ser disruptivo com o sistema. E portanto percebemos também, e o sistema que quiserem alavancar, percebemos também que mesmo a nível de métricas para as televisões é importante que continuemos a falar de alguns posicionamentos que podem ser contraditórios e que André Ventura poderá não ter sido claro, e que André Ventura vai perder, e que André Ventura vai ganhar, e que André Ventura agora está a passar de gravata vermelha, irá agora entrar com gravata azul. E há um comentário diário acerca de André Ventura que o que era importante é ouvir hoje, por exemplo, a entrevista de André Ventura e perceber o posicionamento e o sentido de Estado que André Ventura traz para este debate. E por isso mesmo estamos a entrevistar todos os candidatos à presidência da República. Claro. André Ventura assume-se como candidato antissistema. Nesse sentido, qual é o principal adversário? Gouveia e Mel? Sabe que André Ventura vem para este posicionamento. Gouveia e Mel, durante algum tempo, aliás, colocavam sempre como o almirante Gouveia e Mel. Ele não está como almirante, está como candidato a título pessoal. André Ventura está focado em ganhar as eleições. Quem virá com ele à segunda volta é completamente indiferente. Sabe que esta questão do antissistema, eu ouvi, por exemplo, o João Coutinho de Figueiredo a dizer que é o único que está livre de amarras, que tem uma visão económica da gestão e de forma como está. Olha, estou na RTP, onde João Coutinho de Figueiredo foi nomeado para um governo AD, nomeadamente Pedrão Barroso, para ser diretor-geral deste canal, que era para fazer uma reforma neste canal. O que fez foi despedimentos coletivos e o que fez foi arranjar um problema ainda maior financeiro. Portanto, até a visão económica de João Coutinho de Figueiredo, mas não há um canal que lhe diga, mas o senhor, enquanto gestor, por exemplo, da televisão pública, que agora defende a privatização, que agora defende o posicionamento que tem para a televisão pública, na altura que foi diretor-geral, nomeado para um governo da AD, o senhor diz que não tem amarras, que é um excelente economista e que é um excelente gestor, porque esta ideia liberal, de fantástica, maravilhosa, de ser tudo privado, é muito bonito nos livros, mas depois na prática João Coutinho de Figueiredo, por exemplo, é o falhanço redondo, e esta casa onde eu estou atualmente é a prova que João Coutinho de Figueiredo, não deve haver aqui muito boas memórias, pelo menos, para aqueles que estavam cá durante a direção-geral de João Coutinho de Figueiredo, que por isso simplesmente só arruinou ainda a RTP+. Porque teme que possa ser um grande adversário para André Ventura? Não, apenas para enquadrar, nós não temos qualquer problema com nenhum adversário. Eu estava a enquadrar pelo posicionamento político e pelo facto de João Coutinho de Figueiredo ter tentado passar a imagem que não tem qualquer amarra, que não está preso a absolutamente nada. Víamos António Filipe, podemos falar de António Filipe e do posicionamento que tem, ou seja, isto é a discussão dos menores, não levem a mal, mas o posicionamento não está aí. Eu creio que a segunda volta será entre André Ventura a passar em primeiro lugar na primeira volta e depois virá atrás ou Gouveia e Melo ou António José Seguro. Nunes, ou seja, mas dois candidatos no cenário em que numa Socialista. segunda volta não esteja André Ventura, o Chega apoiaria outro candidato? Não existe esse cenário. Garanto-lhe que não existe esse cenário. A nossa perspectiva, por muito que tentem dar volta às eleições e às sondagens, etc., não consideramos isso. E, portanto, nós temos um candidato próprio, consideramos que será entre um dos dois candidatos do Partido Socialista, ou Gouveia e Melo, ou José Seguro, porque ambos são do Partido Socialista, antes representam o socialismo e o pior que o socialismo trouxe à nossa sociedade nos últimos 50 anos, e, portanto, um dos dois passará. Marcos Mendes, no meu entendimento, estará fora da equação, sendo que Gouveia e Melo, se falar muito e se fizer muitas declarações até ao ato eleitoral, eu acredito que pode acabar em quarto lugar e que a decisão será entre André Ventura e António José Seguro. Mas não quer só ponderar esse cenário para percebermos se não estivesse André Ventura, o que faria o Partido Chega? O Partido Chega não toma decisões unilaterais. Nós não somos o PCP, que se pensas mal. Quem pensa por ti é o Comitê Central. Mas, no entanto, reunimos os órgãos, tomamos deliberações e, obviamente, nessa altura decidiríamos o que teria que acontecer, sendo que não consigo sequer equacionar essa medida. Há vários candidatos à direita. Uma dispersão de votos pode dar a vitória à esquerda? Eu não vejo vários candidatos à direita. O único candidato que vejo à direita é André Ventura.
porque dos outros candidatos que se perspectivam como sendo, que memória claro, dos outros candidatos que se perspectivam como se fosse direita, não consigo identificar quem é. Se for Marcos Mendes está ligado a um sistema que durante muito tempo fez favores a Luís Montenegro enquanto comentador, continua no posicionamento de comentador e, portanto, eu creio que não tem a grande margem para passar à segunda volta. E João Coutinho de Figueiredo já disse também a minha opinião, e creio que o João Coutinho de Figueiredo, com todo o respeito e até a amizade que tenho pessoal pelo João, creio que não ultrapassará os 4, 5%. Quando Bruno Nunes diz, sem André Ventura, vocês nem cheiro tinham de audiência, não está a ofender. Está a descrever. Porque as audiências das televisões caem todos os meses. Porque os portugueses já não acreditam nas notícias que veem. Porque as pessoas já perceberam que a imprensa não é neutra, tem lado, tem dono, tem medo. Mais à frente, a jornalista tenta voltar à carga. Repete a mesma pergunta com palavras diferentes. Não procura esclarecimento. Procura contradição. Quer a frase que encaixe no título pré-escrito. E falha. E falha por um motivo simples. Já não estamos num país onde os políticos precisam de ajoelhar-se para ter tempo de antena. Hoje, um telemóvel e um canal de YouTube podem ter mais impacto que um telejornal das 8. E isso, só isso, é o que realmente assusta o sistema. Conclusão. Esta entrevista prova 3 coisas fundamentais. Primeiro, a comunicação social perdeu a autoridade moral, já não é mediadora, é participante ativa no jogo político, escolhe quem pode aparecer. Escolhe quem pode ser atacado, escolhe quem pode ser defendido. E tudo isto com dinheiro público, pago por contribuintes que não foram consultados. Segundo, o sistema político e o sistema mediático já são a mesma coisa. Um protege o outro. Um legitima o outro. Um cala o outro quando necessário. Não é imprensa livre. É imprensa útil, útil ao poder, não ao povo. Terceiro, mesmo com todo esse poder, o controle está a escapar-lhes, porque o eleitor já não é passivo, o povo já não é cego. E esse é o verdadeiro medo da RTP, não é o Chega, não é Ventura, é a alternativa. É a ideia de que a televisão pública um dia pode tornar-se irrelevante. Que as pessoas prefiram escolher a sua própria informação em vez de engolirem prestações. E é aqui que entra a pergunta final. Se a RTP é paga com o nosso dinheiro, por que é que serve os interesses do sistema em vez dos interesses do povo? Por que é que os jornalistas nunca perguntam ao PS o que perguntam ao Chega? Por que é que os fact-checkers só aparecem quando as respostas não agradam? Por que é que quem critica o sistema é rotulado, mas quem o protege é promovido? A resposta é simples, porque o sistema tem medo. E porque pela primeira vez em muitos anos, o povo deixou de ter. Portugal não pode continuar refém de um sistema que decide por nós. Se gostou deste conteúdo, partilhe, deixe o seu gosto e ative as notificações para acompanhar todas as nossas atualizações. Obrigado.